Após a apresentação do programa de metas, o secretário Alexandre Modonese teremos um momento de participação dos munícipes. As inscrições para a fala já estão abertas. Quando terminarem de preencher a ficha de inscrição, por favor, levantem a mão para que os funcionários que estão em pé possam buscá-las. As inscrições terminam ao final da apresentação do programa de metas. Iniciarmos o momento de participação dos munícipes, ao qual terá um tempo máximo de 1h30. Pode passar o slide. As contribuições podem ser realizadas pelo site planejasampa.prefeitura.sp.gov.br, por formulário offline, nos computadores ou em fichas de sugestão, e também por meio da fala na audiência pública. É importante deixar claro que, independentemente da forma que forem realizadas as sugestões, estas serão tradas segundo os mesmos critérios. Próximo slide. A estruturação do programa de metas foi iniciada em janeiro com um trabalho intenso das secretarias, as quais prepararam uma versão preliminar para que a sociedade possa debatê-las e apresentar sugestões, por meio de diferentes canais, para a sua versão final. A partir das contribuições realizadas neste mês, realizaremos análise delas para, além da publicação da versão final do programa de metas, apresentar uma devolutiva sobre as contribuições enviadas à Prefeitura, utilizando como critérios disponibilidade orçamentária, relação com o programa de governo, competência municipal, impacto na sociedade, entre outros critérios. Agora passo a palavra para o secretário executivo da Secretaria de Prefeituras Regionais, Alexandre Modonese. Tem aqui. Boa tarde a todos, todas. Obrigado pela presença. Lembrar que a regionalização ela vai constar na versão final, né? Então, o plano de metas hoje ela não está agregado com as regionalizações da cidade, uma vez que elas estão sendo coletadas junto com a sociedade, né? Na versão final, todas essas contribuições vão estar sendo apresentadas no plano de metas. Hoje o que a gente tem são os planos é o plano de meta mais genérico, sem essa regionalização. Na versão final, nós vamos ter apresentado regionalização, cronograma, orçamento e os indicadores de acompanhamento. Nesse programa elaborado até aqui, no final de março, constam as metas dos projetos estratégicos e as linhas de ações, né? Essa é a base do que a gente está apresentando. A Prefeitura, ela anexou e fez uma inovação, que são alguns selos, onde a gente elaborou esses selos para facilitar os temas relacionados com o programa de metas. Então, você consegue, com isso, saber sobre que assunto nós estamos tratando, né? Podemos mudar de slide. Outra inovação do programa, dos selos, que eles vão sendo identificados nas fichas dos projetos. Então, dá um acompanhamento visual que facilita bastante você localizar e correlacionar os assuntos. Para conferir maior transparência e informar corretamente a população, o programa de meta destaca este selo, os projetos que dependem de recursos de terceiros para alcançar os resultados pretendidos. No caso ali do exemplo mostrado, tá? Neste caso aí, foram definidas duas metas, uma que considera o repasse de recursos e uma outra mais modesta que considera somente recursos da própria Prefeitura. Vamos para o próximo.
Embora haja somente 50 metas, o programa é bastante detalhado e apresenta 69 projetos estratégicos que se desdobram em 433 linhas de ação. Importante ressaltar que o programa de metas da cidade de São Paulo não exclui os planos setoriais, e estes não aparecem aqui na sua totalidade, não ficaria muito extenso. Os 5 eixos oriundos do programa de governo, que foram definidas para intensificar a sinergia entre secretarias que estão mais relacionadas, né? E aqui nós temos os 5 eixos: desenvolvimento econômico e gestão, desenvolvimento social, desenvolvimento humano, desenvolvimento urbano e meio ambiente e o desenvolvimento institucional. Para este programa de meta, selecionamos de alto impacto, selecionamos metas de alto impacto que refletem resultados com o foco do cidadão. Para cada meta pode haver mais de um projeto vinculado. Todas as metas estão detalhadas com as informações e você pode acompanhar, né, toda a descrição ali onde você tem nome, descrição do indicador, notas técnicas, fórmula de cálculos. Está bem amplo a maneira como foi elaborado o plano de metas. Para atingir as metas, foram definidos projetos estratégicos. Um projeto estratégico pode implantar mais de uma meta, né? Elas são detalhadas, e aí vai o nome do projeto, situação atual encontrada, as linhas de ações, resultados, as metas associadas, valor de base e o ano de base que isso está sendo considerado. O trabalho, pelo todo o acompanhamento que eu fiz, eu achei que está muito bem feito, muito bem elaborado, com a metodologia muito interessante. Este é um formato de programas de metas apresentados. Metas são os objetivos que buscaremos, projetos e linhas de ação são a forma que buscaremos esses objetivos. Ambos podem ser acompanhados. Aí nós não vamos especificar cada uma das metas, né? Acho que podemos ir para o próximo slide. Não vamos especificar cada uma das metas, né, e seus projetos associados, porque passaríamos aqui o dia inteiro e ainda teríamos que voltar com certeza, né? E aqui nós temos um quadro de metas, como eles estão sendo associados. Em termo geral, esse material está todo disponibilizado. Eu acho que o mais importante agora é escutar e coletar informações de vocês, né? Acho que aí é que é a grande contribuição para a gente poder desenvolver os planos regionais. De ver a meta que foi uma meta exposta em campanha e é uma meta fundamental para a cidade de São Paulo, que é o de zerar a lista de espera, de garantir creche para todas as crianças de 0 a 6 anos no município de São Paulo. Isso existe já amplos estudos, inclusive um estudo de um prêmio Nobel de Economia, que fala dos investimentos na primeira infância de 0 a 6 anos como investimentos fundamentais numa sociedade, que trazem retornos econômicos. Então, eu queria deixar isso registrado, que eu acho que essa é uma promessa de campanha que é fundamental que seja cumprida, e não somente o acréscimo de 30% de vagas que está previsto no programa de metas apresentadas. Então, é só isso, somente isso que eu queria reforçar aqui. Boa tarde, eu sou Moira Vasconcelos, sou do Conselho Participativo. Ai, calma, gente, é onde? Está sendo registrado na... mas eu tinha que falar para vocês, concorda? Então, eu sou do Conselho Participativo aqui de Pinheiros, e eu queria primeiro fazer uma reclamação pelo curto tempo que a gente teve de digerir esse plano de metas para poder ir para uma audiência pública. A gente, como conselho, não teve tempo de se organizar para discutir os vários conselhos que existem, para poder a gente pleitear as nossas necessidades.
Outra coisa é fazer 5 audiências, das audiências temáticas, no mesmo dia, no mesmo horário. Eu tenho mais de um interesse, então eu tive que escolher qual que eu tenho que ir e não pude comparecer aos outros. A mesma coisa acontece hoje, quer dizer, em uma semana depois de entregue o plano de metas, já foram feitas todas as 37 audiências públicas que o prefeito prometeu. Eu acho, assim, muita sacanagem. E depois eu gostaria de saber, nesse plano de metas, o que é que tem para Pinheiros? Porque o plano de metas foi genérico. Ele fala que vai fazer, mas não diz aonde e nem como. Então, assim, a gente tem os nossos pleitos aqui em Pinheiros, a gente tem que a gente gostaria de vê-los atendidos. Só que não diz, o plano de meta não especifica o que vem para Pinheiros. Então, a minha pergunta é essa, quero saber o que vai vir para Pinheiros. A gente tem aqui, no Conselho, fizemos um levantamento do que a gente acha necessário. Da minha área, eu sou arquiteta, a gente quer calçadas, reformas de calçadas, alargamento de calçadas, enterramento de fios no entendimento com a Eletropaulo, sei que é uma coisa estadual, mas é uma coisa necessária, porque tem muita falta de energia aqui no bairro. Na minha rua acaba todo santo dia, e não é só quando chove. E a desculpa da Eletropaulo é que tem árvores, então a gente tem muita árvore no bairro, e então isso precisa ser tratado. Então eu gostaria muito que o plano viesse especificado do que vai para cada região, porque aqui não dá para a gente ver se isso está atendendo a gente ou não. Tá bom? É isso. Meu nome é Cláudia Visoni, eu sou conselheira do CADES, que é o Conselho de Meio Ambiente aqui da Prefeitura Regional de Pinheiros, e venho também em nome de toda uma articulação aí, diversas organizações ambientalistas se articularam para rever o programa de metas e lançaram um documento, né? Esse documento está lançado pela base do Cidade dos Sonhos, e eu trouxe a parte de áreas verdes e resíduos, a análise eu acabei de protocolar e vou falar rapidamente para vocês, e incluir um outro tema também, que é a água, né? Então, assim, em relação a áreas verdes, a meta que aparece é de mais 200 mil árvores em São Paulo. O número em si já é insuficiente para aquilo que a gente precisa, né? Lembrando que as árvores são o único filtro de poluição do ar que existe, não existe outro, né? E que, de acordo com estimativas do Banco Mundial de 2016, morrem na cidade de São Paulo 4 mil pessoas por ano, mortes prematuras, devido a complicações causadas pela poluição. Essas mortes são a ponta de um iceberg de centenas de milhares de pessoas que têm problemas de saúde, asma, tudo mais. Existem muitos estudos internacionais ligando a redução da longevidade com a poluição do ar, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar ao mesmo tempo reduzindo os carros, mas criando mais filtros. E a gente já sabe que as populações mais vulneráveis são os idosos, as crianças, as gestantes e gente com problema pré-existente. Todos nós, nas nossas famílias, temos pessoas nessas condições, a gente precisa proteger. Dentro do plano, dessas 200 mil árvores, 175 mil estão previstas para serem plantadas embaixo de linhões da Eletropaulo e árvores de pequeno porte. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de árvores de grande porte e, sobretudo, nas ruas e avenidas. Um tema que não aparece no programa de metas é a agricultura urbana, principalmente a agricultura de base ecológica. Ela é super necessária, esse tema precisa vir. Existe agricultura urbana em São Paulo, tanto comercial, quanto comunitária, quanto nas escolas, e essa atividade precisa ser fortalecida por políticas públicas. Eu também faço parte da comissão gestora da Lei dos Orgânicos da Merenda, a Mariana, que está ali, colega também. É importantíssimo que entrem metas e entrem políticas públicas apoiando a agricultura urbana e relacionadas com a alimentação escolar, né? Em relação a resíduos, a meta é a redução de 100 mil toneladas ano de resíduos enviados aos aterros. Oi?
Está acabando o tempo. Então, tá bom. Essa meta é pequena, a gente precisa de maior quantidade e também de maior ênfase em programas amplos de compostagem. Sobre água, a gente precisa, última frase, de restauração de vegetação nos mananciais, proteção de nascentes na região de mananciais e nascentes urbanas. Obrigada. Para Pinheiros, porque a nossa função enquanto conselheiro é justamente fiscalizar se o que foi planejado no plano de metas pelo prefeito está sendo cumprido. Então, vocês estão deixando a gente sem trabalho também. Sacha Hart, munícipe. João Paulo Rossim. Desculpa, João Pedro. E Marcos Moraes. Posso começar? Ok. Eu sou o Sacha Hart, eu sou morador daqui de Pinheiros e também conselheiro do CADES, daqui de Pinheiros. Eu queria iniciar também comentando que eu achei que o formato ficou devendo muito, seja pela sua brevidade desse processo, seja pela falta de informações e realmente a falta de informações sobre como essas metas vão ser aplicadas regionalmente. O meu comentário específico é sobre a meta sobre mobilidade ativa. Esse é um assunto transversal, tem a ver com transporte, mobilidade, mas também tem muito a ver com meio ambiente e também com saúde. Tudo bem? Ok. Conforme mencionado pela conselheira Cláudia Visoni, a poluição do ar é um grave problema em São Paulo, é responsável por muitas mortes e doenças. A mobilidade motorizada é a grande responsável por isso. Mobilidade ativa está prevista aumentar em 10% na meta proposta, mas essa meta ela é muito vaga, não dá para entender o que ela significa e ela é pouco ambiciosa. Mobilidade ativa contempla bicicleta, contempla pedestres, mas outros formatos também. Era importante essa meta ser específica para cada um desses modais. Por exemplo, o modal por bicicleta, ela nos últimos 4 anos, a gente não tem dados precisos e provavelmente vai continuar não tendo, uma vez que continua não sendo proposto uma contagem no período de início e de final da gestão. Então, essa é uma sugestão para a meta, como fazer a contagem. Mas para ciclistas, tem estimativas de que teve aumento da ordem de 400%. Se a meta dessa gestão aumentar 10%, eu não tenho a menor dúvida que ela já foi alcançada, né, nesses primeiros meses, inclusive com dados pontuais da CT já mostram isso. Então é importante clarear o que é essa meta, como ela vai ser contada, mas também não menos importante, é qualificar esse modal. Não adianta querer só aumentar a quantidade de pessoas que usam modais que são mais baratos, que são mais limpos, que são mais inteligentes e que são tendências lá fora, simplesmente inviabilizando elas de, por exemplo, pagar para usar transporte público, né? Empobrecendo a população, aumenta talvez a mobilidade ativa. Não é isso que nós queremos. Nós precisamos qualificar esses diferentes modais. Não é só um deles também. Reitero, para todos eles. Espera um pouquinho. Eu queria ficar dando tempo, tá? Sim, senhor. Boa tarde, eu sou João Pedro Rosim, sou conselheiro de saúde eleito, sou do Conselho Participativo e coordenador geral da União de Moradores de Pinheiros e Lapa por Moradias. Nós temos 1.200 associados na UMOP, tá? Primeira coisa, a Unidade de Saúde da Vila Madalena, ou a UBS Manuel Joaquim Pera, requer uma ampliação do seu espaço útil. E no fundo dela, nós temos um terreno público, tá?
o qual comportaria uma pequena expansão de uns 100 metros quadrados, que seria o suficiente para atender não só as normas técnicas da saúde com relação ao espaço, como também as normas de segurança, de saída de incêndio, e isso é importante, tá? Segunda coisa, o nosso pronto-socorro da Lapa, que na verdade está em Pinheiros, tá? Ele teve uma verba de 7.600.000 reais na gestão Kassab, passou para a gestão Haddad e esse dinheiro sumiu. Nós pedimos no orçamento que foi aprovado uma emenda lá de R$1 milhão emergencial para poder dar um trato naquele pronto-socorro que está alagando quando chove, alagando mesmo. Eu trouxe um vídeo, mas não posso passar, tá? Está em situação deplorável. O pronto-socorro pede socorro. Terceiro, com relação à moradia, senhor secretário, nós estamos solicitando 1.200 moradias aqui para a região de Pinheiros, que está sofrendo um processo de gentrificação enorme. Eu alerto o senhor que a Operação Urbana Faria Lima tem 500 milhões de reais em caixa. Então, essas moradias sairiam desse dinheiro, dos 500 milhões, os quais 25% é dedicado para HIS e equipamentos públicos sociais, tá? Então, de maneira que não vai onerar o orçamento da prefeitura, uma vez que o orçamento da operação urbana é separado, certo? Então, nós colocamos como ênfase a locação social. O que é a locação social? O indivíduo vai pagar 10% do seu salário como locação. Hora que ele quiser ir embora, ele vai e entra outro, a fila anda, tá? Isso porque a nossa região é uma região altamente especulativa e quem fosse contemplado com a moradia, ela seria revendida no dia seguinte. Ele pegaria o dinheiro, fazia um contrato de gaveta e some, tá? Então, a nossa proposta é a locação social, ao qual o prefeito colocou 25 mil unidades habitacionais para isso. Obrigado. Boa tarde. Eu atirei no que eu vi e acertei o que eu não vi. Eu vim aqui mostrar um projeto ao prefeito regional, e que se trata do Rio Pinheiros. Eu sou fotógrafo e fiquei muito tempo fora de São Paulo. Quando voltei, vi o estado do Rio, que não tinha até mudado tanto, mas que é lastimável. E comecei a fotografar, fiquei 1 ano e meio fotografando o rio das suas margens, de cima dos prédios, e em situações de chuva, de neblina, de sol, pôr do sol, todos os motivos. E fiquei pensando o que eu podia fazer com isso pró-rio. E as pessoas falavam, os amigos, né? Tem que fazer um livro, uma exposição. E para mim era pouco. E eu cheguei à conclusão que o melhor seria um referendo. O nome do trabalho é Possibilidades, né? A possibilidade de ter um rio melhor, mais humano, até. E, bom, é isso. Não vim preparado nem para falar em público, nem para mais. É o meu projeto. Obrigado, gente. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Miti Rory. Eu sou do Conselho Municipal de Mobilidade e Transporte. Represento a Zona Oeste, que é aqui de Pinheiros. E participo também da entidade Cidade a Pé, que junto com outras entidades como Sampapé, Greenpeace, IDEC, protocolamos, né, a avaliação do plano de metas. Mas eu gostaria de destacar alguns pontos para os outros munícipes terem noção do que foi proposto. Primeiro, a gente não tem a concordância do tempo que foi dado para a gente fazer análise. Várias pessoas participam de várias
vários assuntos, né? Eu gostaria de ter participado da parte de novas tecnologias e eu participei só de mobilidade, né? Então, assim, eu acho que a gente pode participar muito mais quando a gente tem, com antecedência, poder participar das outras audiências. Bom, em relação às metas que foram dadas, tem algumas metas que foram colocadas que já são cumpridas. Exemplo, criar bike sharing, já existe isso. Outro ponto, criar aplicativo para ônibus, já existe. Estudar um plano de corredores de ônibus. Pessoal, já existe esse plano, é executar. Tanto é executar, como já está no plano de mobilidade da cidade, aprovado pela lei federal, já existe esse plano, é só executar. Não tem que avaliar novamente, né? Outro ponto que eu gostaria de ressaltar que ficou muito ruim é a parte de aumentar 10% a mobilidade ativa. Como diz o Sacha, 10% de mobilidade ativa, que inclui, por exemplo, 30% é só das pessoas que fazem transporte a pé, basta aumentar o preço da passagem que muita gente vai andar a pé. Então, isso assim, é realmente muito infeliz essa meta. Então, assim, o que a gente gostaria é que fosse aumentado 10% nos locais que a utilização do transporte privado de carros fosse maior que 50%, né? E eu acho que a nossa região é uma região que tem essa possibilidade, é uma região que tem metrô, ônibus, tem trem. Isso, acho que a nossa região a gente pode contribuir com a cidade e fazer uma mobilidade ativa com qualidade. Outro ponto é em relação a solicitação de fazer uma rede de mobilidade, né? Então, ser uma coisa inteligente, da parte de multimodal, você usar ônibus, você usar o metrô e você ter lugar para fazer a transferência de modal. Falta estacionamento para carro, falta bicicletário para você trocar, falta, por exemplo, na região aqui da Rebouças, você vê. Então, só complementar, a região da Rebouças, a parte do trem com a parte do ônibus, a pessoa tem que voltar 1 quilômetro para atravessar a rua, as faixas de travessia são totalmente fora da linha do desejo da pessoa que caminha. Então, quer dizer assim, não é apenas mudar, fazer as pessoas caminharem mais, é caminhar com qualidade. É isso, obrigada. De trânsito e transporte pela cadeira do idoso. Então, o bairro de Pinheiros é um bairro caracterizado, né, a região de Pinheiros, pela população, principalmente pela população mais velha. E a gente andando a população mais velha que gosta de caminhar, gosta de sair de casa, tem recomendação médica, o médico manda fazer exercício físico e manda caminhar, e a gente vê que a população, que os idosos não têm condição de sair de casa, porque a infraestrutura urbana que dá suporte à caminhada é péssima, né? Então, por exemplo, aqui o plano de metas está falando de construir 200, né, são 50 quilômetros quadrados, mais 200 quilômetros quadrados de calçada, e calçada pra caramba, haja calçada. Só que eu queria chamar a atenção que não é só construir calçada e não é só tapar buraco de calçada. O que a gente precisa é ter calçadas acessíveis. Eu moro na região do Jardim Paulista e eu gosto de subir até a Avenida Paulista a pé, né? É um exercício físico ótimo, mas eu simplesmente enfrento uma escadaria causada pela ocupação irregular do espaço público da caminhada, provocado pelas guias rebaixadas das edificações. Então, isso aí está contra a lei e a prefeitura nunca fiscalizou, nunca deu bola. Então, na hora de fazer calçada, não é tapar buraco, fazer calçada nova, mas sim promover o resgate dos espaços públicos de caminhada. Aproveitando também o meu tempo aqui, dando continuidade a essa rede de mobilidade a pé, que vai fazer as pessoas caminharem de casa, que vai atingir esse aumento de mobilidade ativa. Não vou nem questionar aqui se 10% é muito, é pouco ou é bom, é a rede semafórica, a forma como os tempos
de uso, né, das vias são divididos entre carros e as pessoas. Hoje, como já foi falado aqui, 30% das viagens da cidade são feitas exclusivamente a pé. E 30% são feitas de transporte coletivo. Pessoas que andam de transporte coletivo, elas andam a pé para poder utilizar o transporte coletivo. Então, vamos considerar que 60% ou um pouco mais das viagens que são feitas na cidade envolvem uma caminhada. Na hora que a gente vai atravessar uma rua, fazer uma travessia, o tempo semafórico ele é dividido de uma forma extremamente injusta, ele não acompanha essa proporcionalidade. Então, a gente é obrigado a se submeter a esperas semafóricas demoradas e o tempo... Eu não conheço uma pessoa, me levanta a mão se tem uma pessoa que acha que o tempo de travessia é bom. Né? Todo mundo tem que correr, é um desespero. Então, não é só rever tempo semafórico, mas sim a forma como essa distribuição de semáforo é pensada. Só aproveitando meu tempo final, também eu não concordo com a forma como esse plano de mobilidade foi feito e está sendo discutido com a sociedade. Obrigada. Todos bem-vindos. Estou conselheiro participativo do município e secretária-geral nesta regional. A Secretaria Municipal de Gestão, Prefeitura de São Paulo. Plano de metas da gestão do prefeito João Dória. Caros senhores, em reunião aberta do Conselho Participativo Municipal Regional de Pinheiros, deliberou-se as 3 principais metas para serem incluídas no programa de gestão para esta região. Primeira, implantar a unidade de pronto atendimento UPA de Pinheiros em terreno público pertencente à Prefeitura Municipal de São Paulo, sito a Rua Sumidouro, seguindo a meta 1 do plano de metas. Terceiro, projeto Vida Urgente. Implantar 13 serviços de urgência e emergência, ampliando a rede de unidades disponíveis. Segunda, ampliação e intensificação do projeto de requalificação de calçadas, meta para 2017, 50 mil metros de calçadas na Prefeitura Regional de Pinheiros. Terceira, análise e manutenção de 5 mil árvores do território da Prefeitura Regional de Pinheiros, seguindo meta prévia de 2017. Agradecemos a oportunidade, esperamos que as mesmas sejam incluídas no planejamento do prefeito João Dória. Grata. Senhor José Manuel. Senhor Beni. Senhora Flávia Loureiro. Obrigado. Boa tarde a todos. José Manuel Gobi. Eu estou como empresário ligado à área do meio ambiente, licenciamento e plantio de árvores. Eu não vi no estabelecimento de metas o tratamento do percentual de áreas permeáveis da cidade, o aumento, né, ou manutenção, o aumento. Ou seja, nós estamos falando do quantitativo e ainda não falamos do qualitativo dessas áreas permeáveis. Né? A gente acompanha muito o processo de licenciamento de obras de edificações e ainda há uma discussão no município do quanto se deve respeitar de área permeável desses empreendimentos. E, às vezes, afrontando diretamente uma legislação federal que fala em 20% de área permeável em qualquer empreendimento. A gente vira e mexe e vê a Secretaria concedendo um percentual menor na hora de aprovar projetos. Às vezes falam que é 15% de área permeável, mais 5% de piso permeável, e fica essa discussão. Devemos ficar atentos, porque sempre vem primeiro uma meta, vamos falar, desculpa o termo, ridícula, de plantar 200 mil árvores no município de São Paulo. Um município que, para ficar mais ou menos arborizado, comporta 5 milhões de árvores. Falar em 200 mil é não conhecer a cidade. E não é só plantar. Eu acho que um dos maiores problemas nossos é manter essas árvores, conservar, ter uma política de conservação e de manutenção dessas árvores adequadas.
Porque cada vez que se fala plantar árvores em São Paulo, nós arrumamos mais inimigos ainda, porque as árvores não são bem conservadas, trazendo todos os problemas que podem ser advindos dessa má atitude, né? Uma das coisas que eu gostaria de reclamar muito é quando vocês instalam ciclovias em áreas, passando por áreas permeáveis, canteiros. Os pisos não são construídos com pisos permeáveis. São totalmente impermeáveis. Então, nós estamos diminuindo as áreas permeáveis da cidade. Deve existir ciclovias? Acredito que sim, acho que é ótimo. Mas que façam de maneira adequada, né? É essa a contribuição. Obrigado. E estou aqui para complementar algumas das falas que já foram feitas a respeito do tema de mobilidade ativa. Eu estou aqui para dizer que eu sou a prova viva de que construir ciclovias dá certo, funciona. Eu já pedalava há muito tempo, pedalei toda a minha vida, mas nunca havia pedalado por São Paulo, tinha medo, achava que São Paulo não era feita para pedalar. Morei muito tempo fora. Quando voltei agora com a construção da rede cicloviária ao longo desses últimos 2 anos e meio, comecei a pedalar. Hoje em dia eu sou um carro a menos na rua, causando congestionamento, poluindo o ar da nossa cidade, causando poluição sonora. Eu sou uma pessoa a menos lotando o sistema de transporte coletivo já lotado da nossa cidade. Enfim, não é à toa que cidades no mundo inteiro investem pesado na bicicleta. Nova York, que é uma cidade onde nunca se imaginava que a bicicleta pudesse dar certo, implementou mais de 600 quilômetros de ciclovias nos últimos anos. Hoje em dia tem uma rede de mais de 1.000 quilômetros. Paris está seguindo a mesma linha, Bogotá, Buenos Aires, para citar exemplos do nosso continente. E eu poderia citar exemplos mundo afora, cidades que têm todos os desafios de São Paulo, cidades que têm um tráfego pesado, têm distâncias longas a serem percorridas, cidades que têm ladeiras, como São Paulo, cidades que têm clima mais extremo que São Paulo, ainda por cima. Então, não há motivo nenhum para não continuar com essa prática em São Paulo. Aqui na nossa região de Pinheiros, da qual sou morador, é um exemplo de como nós avançamos muito nos últimos anos. Temos uma rede cicloviária relativamente boa comparada a outros trechos da cidade, porém é um exemplo também de como ainda falta muito. Ainda falta fazer ligações dos dois lados do Rio Pinheiros, falta conectar o eixo da ciclovia da Faria Lima com a Avenida Paulista, entre tantas outras obras. E para terminar minha fala, eu queria tocar em 3 trechos, das metas do plano, algumas que já foram citadas anteriormente. A primeira é essa meta fim de ampliar em 10% a participação no modelo ativo, que, como já disseram, além de ser uma meta tímida, é uma meta que é difícil de mensurar, porque normalmente é feita através da pesquisa de origem e destino do metrô, sendo que a próxima só será feita em 2022, que é após o término dessa gestão. Mas 2017 é agora, no início dessa gestão, então é difícil saber a evolução ao longo dessa gestão, já que a próxima é só em 2022. Então, uma meta que é muito difícil de mensurar, então é muito importante substituir esse texto por aumentar o número de viagens realizadas a pé e por bicicleta, fazer a separação desses dois modais. Em segundo lugar, eu queria tocar num trecho que já foi tocado também anteriormente, que é uma das metas meios para atingir essa meta fim, que é ofertar um sistema de compartilhamento de bicicleta, que é uma meta que já nasce cumprida, porque São Paulo já tem sistema de compartilhamento de bicicleta desde a gestão Kassab, em 2012. E, finalmente, a última meta, que é talvez a mais decepcionante, é a que diz que é aprimorar o sistema cicloviário, que é uma meta extremamente vaga, não é mensurável, dá margem até para se dizer que ao tirar uma ciclovia a gente está aprimorando a rede cicloviária, se você argumentar que a ciclovia era ruim e que sem ela está melhor. Então é muito importante mensurar essa meta e estabelecer alguma meta de quilometragem. Muito obrigado. Boa tarde a todos, sou Flávia Loureiro, sou do Conselho Gestor de Saúde de Pinheiros e também do Jardim Edite. Tá? Eu simplesmente vou fazer um resumo de algumas propostas, porque eu recebi vários para poder ajudar a encaminhar. E também uma outra questão no caso. Nós queremos realmente uma cidade sustentável, como a proposta está apresentando, e nós queremos que venha a ver com os ODS, especialmente com relação à saúde e bem-estar, que se assegure que tenha vida saudável e promover o bem-estar para todos, independente da idade. Tá? Então, a princípio, queremos ampliação do número de equipamentos de saúde na região das prefeituras de Pinheiros. Dentre eles, a implementação de equipamento de saúde no conjunto habitacional Jardim Edite 2, na Operação Urbana Águas Praiadas, especialmente de AMA especialidade, hora certa com CO, conforme decisão judicial de sentença em julgado. Opa, posso deixar aqui? Não? Qualificação da Avenida Padre Antônio Santos e adjacentes como centralidade comercial e desenvolvimento
econômico, juntamente com a Rua Guararapes. É uma medida que foi feita desde o plano diretor, tá? A Padre Antônio é uma rua comercial já de muitos anos, ela infelizmente está virando de empreendimentos imobiliários, você está tirando o comércio local, empurrando para as adjacências, então aí você cria um conflito, tanto quem mora como quem trabalha, porque o comércio acaba indo para as áreas de residência. Reestruturar a rede de galerias de águas pluviais, tá? E da rede de esgoto do dreno do Brooklyn, do bairro do Brooklyn, cidade de Monções e dreno do Brooklyn. Há um problema de alagamento por causa da região. Aparentemente foi feito na época o canteiro central, uma reforma, mas não foi feita uma correção por causa do dreno, porque ele é mais baixo que o Rio Pinheiros. Calçadas caminháveis, melhoria das vias nas fases de segurança e aterramento da fiação. Porque justamente, como já foi comentado com relação às calçadas, as pessoas precisam caminhar. Elas andam, é uma maneira de locomoção prática, tanto para quem trabalha, comércio, para poder ir, trabalho, qualquer lugar, para casa. E uma questão, não é só a calçada. Quando você vai atravessar a rua começa a estar. Então, é uma questão. E outro problema é relacionado à fiação, porque nós temos fiações espalhadas com risco de vida para os pedestres. Alteração da futura rota de acesso da jornalista Roberto Marinho na Avenida Engenheiros da Carlos Perini, através da rua Charles Coulomb. Aparentemente está sendo discutido na operação urbana um acesso através da Charles Coulomb para Berrini. Vai pegar justamente a praça, uma creche e uma UBS. Vai tornar o local inviável de cuidados e tratamentos. Já estou acabando. Perdão. Só as outras... Não, tudo bem. Eu vou pedir uma gentileza só. Eu acho que o mais importante, Ido, peço até desculpas, porque como foi me passado várias questões, eu protocolei um documento, tá? E uma questão que eu acho que vem junto com vocês, a criação de corredores, vezes ligando as praças, e incentivo à arborização, com incentivo fiscal. Agradeço. A senhora protocolou. A senhora protocolou? Protocolo também aqui. Dando continuidade, último chamamento. Mariana Garcia. Ariovaldo. Luiz Felipe Seixas. E Maria Eugênia Almeida. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana, eu trabalho no IDEC. Também sou membro da Comissão Gestora da Lei de Orgânicos na Alimentação Escolar. E hoje eu venho aqui por uma coalizão, que a gente chamou de Coalizão pela Comida de Verdade, na cidade de São Paulo, que é composta por diversas organizações da sociedade civil, membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e dessa comissão gestora dessa lei também. A gente observa, né, que no programa de metas buscou referências, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Entretanto, a segurança alimentar e nutricional, a alimentação pensada de uma maneira mais abrangente, sequer foi citada no programa de metas, né? Não há nenhuma meta, nenhuma linha de ação, não existe a expressão segurança alimentar e nutricional no programa de metas. E quando a gente olha os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17, pelo menos 4 deles são diretamente relacionados à alimentação. Eu vou ler, por exemplo, o objetivo número 2, né? Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, né? E a gente vê que o programa deixou bastante a desejar nesse sentido. Também é importante pontuar que o município tem um plano municipal de segurança alimentar e nutricional, tem um conselho municipal de segurança alimentar e nutricional bastante ativo, e a gente gostaria muito de construir junto, não apenas sermos ouvidos, né? E sim construir junto. E a gente vê que nessa gestão, por enquanto até agora, pelo menos até agora, não tem havido uma participação de fato social, um controle social. A gente é chamado para ser ouvido, mas quando a gente vê as decisões são tomadas de cima para baixo, sem a gente ter a possibilidade de construir junto. A alimentação adequada e saudável ela é citada dentro de uma meta relacionada à saúde. E a gente sabe que a alimentação adequada e saudável ela é pensada pelo menos em mais 3 ou 4 secretarias aqui do município. Por exemplo, né, aqui, eu sou moradora aqui de Pinheiros, né, enfim,
só para a gente pensar como esse tema também está ligado às outras áreas, né? No Mercado Municipal de Pinheiros, por exemplo, a gente tem o programa Quinta da Economia, não sei se todos conhecem, né? Toda quinta-feira, hortaliças e frutas, 20 variedades, são vendidas por R$ 2,99 o quilo. Isso é um programa da Secretaria de Trabalho, que envolve e impacta diretamente na alimentação saudável do município. Isso acontece em todos os mercados públicos. A gente propõe que que esse programa seja expandido para mais dias da semana. Também outra questão ligada à alimentação saudável é o aleitamento materno, né? Que a gente pode, por exemplo, pensar na Secretaria de Educação, quando a gente tem um programa, o Leve Leite, que distribui fórmula infantil para qualquer criança matriculada na creche, independente dela estar sendo amamentada ou não, o que desestimula o aleitamento materno grande e fortemente, né? Então, a gente também pode pensar dessa forma. A gente protocolou uma meta em fevereiro, na Secretaria Municipal de Educação, relacionada ao alcance dos 20% da alimentação orgânica escolar, que deve ser atingida até 2020 pela lei. E é aquela história, a gente foi ouvido, mas a gente não conseguiu construir, porque essa meta não apareceu no programa de metas e nem sequer foi mencionado esse programa, essa lei, no programa de metas. Então, eu também gostaria de registrar minha insatisfação com o processo que tem sido feito até agora, tanto da apresentação do plano, quanto das chamadas para as audiências públicas. Eu gostaria de estar participando de várias outras e não estamos conseguindo, né? Da coordenação do Fórum de Idosos de Pinheiros. E eu falo aqui em nome dos grandes vilões da Previdência, do buraco da Previdência, que somos nós. Não sei porque nós teimamos em viver muito, então nós estamos procurando um buraco aqui. Então, aqui no plano, nós somos mais ou menos 1.700.000 idosos, somos 14% da população. E a distribuição aqui que foi feita entre a implantação dos diversos serviços contempla Pinheiros com 0, nenhum. E nós, sabidamente, somos a região onde está concentrado o maior número de idosos, que está aqui nesta região. Então, nós temos uma ILPI, mas ela não contempla, não dá conta do número de idosos que nós temos. Então, aqui foi feita uma divisão aritmética, ou seja, quantas prefeituras regionais possuem uma ILPI? 25. Temos que criar mais 7, porque tem 7 faltando para completar o 30. Isso não é justo, não é uma distribuição linear que se funciona. Tem que ser estatisticamente contemplada os grupos de idosos da região. É isso que nós estamos pleiteando aqui, uma revisão dessa distribuição das unidades de assistência. E uma coisa que é importante, e é um sucesso, porque nós temos 3 unidades de núcleos de convivência de idosos aqui na região. 3 conhecidas, 2 que têm convênio com a prefeitura e uma que não tem. É um sucesso. Isso tem que ser implementado. Não tem uma citação aqui no projeto de implantação de núcleos de convivência. Isso é feito com a iniciativa privada. Isso é parceria. O custo é muito baixo. Então, isso nós temos que contemplar no projeto aqui. Então, um outro item que eu anotei, e no diz respeito aos idosos, é a iluminação pública. Existe uma licitação em andamento na gestão anterior, que talvez foi interrompida. Nós estamos recomendando que seja reexaminada essa licitação, porque isso significa transferir à iniciativa privada o custo desse projeto. Porque esse é um grande problema que nós temos na cidade, falta de iluminação. Então, nós estamos recomendando a retomada dessa licitação. Muito obrigado. Queria pedir só primeiro, rapidinho, antes de começar o tempo, só pedir desculpa, que é a minha primeira fala e eu vou ler, que é muita coisa para falar em pouco tempo, e eu queria só, antes disso, pedir desculpa por nesse nervosismo. A Prefeitura tem uma meta de aumentar o acesso da página da Prefeitura, divulgar as ações da Prefeitura e poderia ter começado com essas audiências que considero mais importante que recapeamento, por exemplo. E sobre transversalidade e tempo de estudo do plano e de fala, reitero a fala das colegas todas aí, parece que a Prefeitura tem alguns discursos que não são percebidos na prática. Meu nome é Lui, eu sou um trabalhador da cultura, venho em defesa da cultura.
O plano de metas não apresenta nenhuma ação concreta em relação ao uso dos equipamentos públicos de distribuição da cultura, dos bens culturais promovidos na cidade, do fomento à produção, formação, difusão e fruição cultural em suas mais diversas pluralidades, linguagens, ações e localidades. Do modo como apresentado, trata-se de um plano pífio que, por mais que apresente algumas ações para sua realização, no fundo se restringe à publicidade, privatização e terceirização de serviço. A exemplo da cultura, que possui somente duas metas, que são de aumentar em 15% o público frequentador de equipamentos culturais e do Sistema Municipal de Bibliotecas, as metas 17 e 18, e não sabemos como serão realizados. Com diversos programas e políticas públicas estruturantes sendo deixadas de lado, desconfiguradas, como o Fomento à Dança, paralisadas, como o Clube do Choro, podadas como o PIA vocacional, que foram reduzidas pela metade o número de crianças atendidas, algumas vigiadas, como a EMIA, que a própria funcionária pediu demissão com carta pública ao secretário André Sturmi, cerceando a liberdade de expressão dentro dos equipamentos, exonerando gestores por conta de atividades consideradas suspeitas. Enfim, a lista já é longa dos acontecimentos nesses poucos meses, mas a pergunta que fica é, com a verba de mais de 43% para a cultura congelada e nenhuma meta, projeto ou linha de ação claros, para onde vai a cultura com o Dória? Existe um longo trabalho de quase 10 anos do município que contempla uma ampla discussão com a sociedade, poder público e outros agentes da cidade que se tornaram as propostas que espero que considerem com atenção para o programa de metas definitivo, que são o Conselho Municipal de Política Cultural, aprovado em primeira instância, e o decreto do Plano Municipal de Cultura, além da criação do Fundo Municipal de Cultura, que sejam realizadas em sua integridade. Sobre outras pautas, várias linhas de ação são obrigações de qualquer administração, como, por exemplo, enviar projeto à Câmara para aprovação, ou garantir 100% dos encaminhamentos das reclamações. São obviedades que parecem piada num plano. E sobre a meta específica 38, que viabiliza 5 bilhões para o Plano Municipal de Desestatização, não deixa claro quais são esses projetos, nem se envolve privatização, concessão ou PPP. A Prefeitura não pode simplesmente assinar um cheque em branco para os sheiks, né? E, para finalizar, reforço outras falas do eixo temático que prezam pelo Plano Municipal da Educação, da Saúde Alimentar, dos direitos da mulher, dos negros, indígenas e pessoas com mobilidade reduzida. Cultura é meta e é um direito de todos. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Maria Eugênia, eu também vou ler porque eu também fico nervosa. Eu sou trabalhadora da cultura também, então vou dizer uma fala que diz respeito a essa área. O plano de metas apresentado pela gestão do prefeito Dória não inclui ações palpáveis no que se refere ao uso dos equipamentos públicos, da otimização de distribuição das produções culturais da cidade, do fomento à produção artística e, sobretudo, de contribuição para o incentivo da diversidade cultural ímpar da cidade. No que diz respeito à ação cultural, o plano é extremamente vago, tanto em suas propostas como em suas estratégias para averiguação se tais foram efetivadas. São Paulo é um polo ícone da cultura, é uma cidade que traz a particularidade de agregar diversas especificidades que permeiam o país e o mundo. Nas artes, temos trabalhos com explícitas referências europeias, assim como de culturas tradicionais centenárias do nosso país. Desvalorizar e ignorar essas características e não citar qualquer ação que incentive essa produção é desrespeitar tanto seus cidadãos quanto a história desse país. A cultura de uma cidade, estado ou país, além de garantia constitucional no Brasil, é motor de uma série de eixos paralelos e transversais a outras pastas, como educação, atendimento a jovens e adolescentes em zonas de vulnerabilidade social, promoção de identidades locais, entre outros. Já existe um longo trabalho de quase 10 anos no município de São Paulo, que contempla uma ampla discussão com a sociedade, poder público e outros agentes da cidade, que se tornaram as propostas do Conselho Municipal de Política Cultural e o decreto do Plano Municipal de Cultura e a criação do Fundo Municipal de Cultura, que sejam lidos, estudados e que sirvam de modelo para um pensamento de política cultural que tanto nos faz falta. Embora eu me sinta responsável por defender a cultura, eu acho importante frisar o que está acontecendo com a pasta de moradia e habitação, que teve um congelamento, é a pasta com maior congelamento de verba, de 83%, e aí no que diz respeito às metas do plano, acho as metas irrisórias.
e isso causa um processo de higienização que é covarde e, enfim, me emotiva a falar porque eu acho terrível. E como moradora de Pinheiros, não sei se todo mundo percebeu esse processo de pulverização da população de rua no momento pré-carnaval. A gente tinha moradores ali na Praça Reverendo Ito e simplesmente eles sumiram dali, enquanto isso o centro fica cada vez com maiores moradores. Enfim, fica a minha crítica e o meu apelo. .sp.gov.br é possível comentar cada uma das metas, projetos e linhas de ação, além de sugerir novos. Próximo slide. Além do Planeja Sampa, há outras formas de participação. Programa de metas.prefeitura.sp.gov.br, que é a plataforma com um intuito mais aspiracional de sonho do município. Audiências públicas gerais, amanhã, dia 9 de abril, no EMB, e no dia 24 de abril, na Câmara dos Vereadores. Também estamos recebendo contribuições por meio de mensagens enviadas para o e-mail programademetas@prefeitura.gov.sp. É ao contrário aqui, gente. prefeitura.sp.gov.br. Ali está certo, no meu papel que estava errado. E por meio de ofícios enviado à Prefeitura no viaduto do Chá, número 15. Toda a contribuição, independentemente do canal utilizado, será encaminhada para avaliação das secretarias e pessoas responsáveis e será feito um esforço para dar resposta ao máximo de contribuições colhidas. Eu agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa audiência. Muito obrigado. Até a próxima.